Fala, nação azulina, mais uma vitória da equipe do CSA dentro de casa, grande resultado pra gente. Hoje a gente se afirma como um time que vai brigar pela classificação para a próxima fase e era um duelo direto contra a equipe do Floresta, que era o nono colocado no começo dessa rodada, a 1 ponto da gente, e agora o time do CSA com essa vitória importantíssima, vai a 16 pontos, abre 4 pontos de distância do nono colocado, que hoje é o Náutico. Então o time do CSA hoje se posta como uma das equipes que está postulante ali a essa classificação. As outras mais abaixo vão tentar disputar essa posição. Hoje a gente se coloca lá em cima exatamente nessa briga, né, para essa classificação. Então, meus amigos, vamos falar um pouco sobre esse jogo, agradecendo aí primeiramente a presença de todos vocês no vídeo da gente aqui. Dá o like aqui no nosso vídeo, que é importante demais. Quanto mais likes a gente tiver, mais a gente cresce no YouTube. Se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever, tá? Quanto mais inscritos a gente tiver, melhor a gente fica, mais em alta o nosso canal fica aqui no YouTube. Então, vamos lá, pessoal. Para destrinchar um pouco da vitória da equipe do CSA, a gente entrou com um time primário que era mais ou menos o que eu tinha esboçado no pré-jogo, que era a mesma base do jogo anterior, sendo que eliminando os 3 volantes e colocando um meia. E esse meia era o Luciano Naninho, porque o Brian estava ainda fora de possibilidade de jogar. Então a gente teve o Gabriel Félix no gol. Bicho, antes de qualquer coisa, a gente tem que exaltar demais o Gabriel Félix. O que esse cara pegou no gol hoje foi absurdo. O Gabriel Félix foi um monstro, um dos melhores em campo aí da equipe do CSA, sem dúvidas. E assim, ele transmite uma segurança monstra, meu irmão. O cara foi foda pra caralho. Então, Gabriel Félix merece todas as homenagens aí da torcida do CSA hoje, tá? Foda, Gabriel Félix, monstro, mito. Então, a gente entrou também ali com a linha de defesa, mantendo o que a gente tinha, né? O Ramon, que é um volante improvisado do lado direito, o Betão, o Islan e o Enzo do lado esquerdo. No meio de campo, Nicola e Camacho, os 2 volantes, e o Luciano Naninho como um meia centralizado. De um lado, o Cachoeira, do outro lado, o Baianinho, e na frente, o Thiago Marques. Acho que esse time do CSA ele está muito bem desenhado para ser o titular, né, com algumas alterações. O Ramon, por exemplo, ele está quebrando o galho. Ele está ali do lado direito e ele está fazendo boas atuações. Mas em alguns momentos a gente percebe a falta do cacuete do lateral. Ele é volante, pô. Ele não é lateral. Então tem alguns momentos, alguns lances ali em que ele fica meio encurralado. Ele não sabe como atuar como um lateral. Então ele ou dá um estourão para frente ou dá um passe errado para trás. Aconteceu isso nesse jogo. Então, apesar do Ramon tá quebrando bem o galho, tá atuando bem, tá dando pro gasto, acho que a gente pode, com os nossos laterais, reforçar aquele setor. O Ramon é um terceiro zagueiro lá pelo lado direito. Ele não sobe, ele não faz ultrapassagem, né? Então, a gente pode melhorar aquele setor. Mas o Ramon tá fazendo bem aquele papel. Ele não é um jogador daquela posição e tá quebrando bem o galho. Então, a gente não tem nem o que reclamar do cara, né? Exatamente essa situação. Então, assim, falando sobre o restante da nossa escalação, acho que o Baianinho, ele é um cara que ele é muito atuante durante o jogo inteiro. Ele participa muito bem do jogo. Apesar de em alguns momentos ele acabar sendo individualista, mas é normal do jogador, né? Ele busca as jogadas, ele cria jogadas, ele quebra linhas, ele busca dribles, busca infiltração e consegue achar esses espaços dentro de campo. Para mim foi um dos melhores em campo também, o Baianinho. Quebrou demais ali o esquema do nosso adversário, fez o gol no primeiro tempo. Então, para mim é um dos grandes jogadores que o time do CSA tem à disposição, velho. Mas
No geral, nesse jogo aí, a gente demorou a encaixar o jogo. Na verdade, eu acho até que se a gente for pegar um retrato a longo prazo do jogo, o Floresta, ele até teve melhores momentos do jogo a favor dele. Não levando muito perigo, porque o time do CSA criou as principais chances, fez os gols, né, obviamente, mas o Floresta também criou chances perigosas. Gabriel Félix, como eu falei, precisou atuar muito bem na equipe do CSA, mas de uma maneira geral, cara, o time do Floresta, ele se comportou de um jeito que deu muita dificuldade para o time do CSA. O time do CSA demorou a entender como o time do Floresta jogava. Eles vieram a campo com um 3-4-3, né? 3 zagueiros, uma linha de 4 à frente e 3 atacantes. E o time do CSA sofreu muito no primeiro tempo, principalmente com o lateral direito, que é o ala, pelo lado direito, né? 3 zagueiros, aí tem 4 jogadores à frente. O ala direito, né? O número 2 dos caras, no primeiro tempo, deu dificuldade pra caralho. O time do CSA não encontrava aquele cara dentro de campo, ele estava sempre solto, sempre sobrando lá naquele lado. Coisa que o time do CSA conseguiu corrigir no segundo tempo, né? Mas a gente teve muita dificuldade com ele, né, velho? Exatamente nas costas do Cachoeira. O Cachoeira que precisava recompor em diversos momentos. O Enzo ficava diversas vezes sobrecarregado na marcação. O Enzo buscando marcar um ou outro e tal. Tinha 2 caras para ele marcar e o Cachoeira não recompunha para poder ajudar ele na marcação. Então ele tinha que ficar de olho em 2 caras. Então assim, o Enzo nesse jogo ficou muito sobrecarregado, principalmente no segundo tempo. No primeiro momento que o time do CSA teve mais posse de bola, mais lucidez, teve mais calma, tranquilidade e conseguiu trabalhar a bola, a gente abriu o gol, abriu o placar, a gente fez o primeiro gol. Então foi algo que mostrou que o time do CSA ele tem mais qualidade técnica do que o nosso adversário, mas que o time do adversário ele teve mais trabalho, ele trabalhou melhor, ele no conjunto conseguiu entender bem melhor o jogo. Acho que é difícil a gente agora falar sobre a execução da estratégia, porque o Floresta veio para cá para se proteger e buscar um contra-ataquezinho para fazer um golzinho, e se empatasse o jogo, eu acho que para o Floresta tava ok, né? E eles não conseguiram. A gente foi para esse jogo para ganhar e ganhamos. Então, a nossa estratégia acho que foi melhor executada. Mas se a gente for olhar um retrato a longo prazo ali do jogo, o time do Floresta conseguiu cozinhar o jogo com a ajuda do árbitro também, que dava todas as faltinhas para a equipe do Floresta. Cartão pra gente, ele deu um cartão para o Islam, que nem falta foi, ele deu cartão pro Islam, e lances de falta e cartão para os caras, às vezes nem falta ele dava, né? Então, no primeiro tempo, isso aconteceu corriqueiramente, cara. A gente jogou contra 12 no primeiro tempo, foi difícil demais, foi heróica a atuação do CSA no primeiro tempo, foi contra 12, pô. Então, o árbitro péssimo no jogo, ajudando demais a equipe do Floresta, mas que a gente conseguiu sair ganhando, né? Mas, enfim, de uma maneira geral, o time do Floresta, pela expectativa que tinha do jogo, conseguiu executar melhor as suas ações, né? Bola aérea, leva perigo ali e tal, não sei, o Floresta estava mais presente no ataque. Os momentos em que o time do CSA levou mais dificuldade foi exatamente em jogadas em velocidade, contra-ataques, que não era isso que a gente pretendia. A gente pretendia amassar o adversário, né? Então, no primeiro tempo, principalmente, a gente não conseguiu fazer isso. Fizemos o gol. Ótimo, maravilha. E nada mais importa. Agora é ganhar o jogo, né? Então, assim, cara, no começo do segundo tempo, a gente teve um lance de muita dificuldade para o goleiro dos caras. O cara pega um chute de fora da área, num rebote ali, né? Que o cara pega de longe, o goleiro espalma. E aí, na cabeçada do Islã, o goleiro espalma de novo. E no rebote, a bola bate na mão do jogador do Floresta, né? Foi mão
clara, vi o replay e era para ter sido pênalti para a equipe do CSA. Ele não tá com o braço escondido ou um lance normal ali. A bola bate no braço dele levantado e o juiz não marca o pênalti. Ali era pênalti para o CSA no comecinho do segundo tempo, não marcado, né? E o time do CSA, mesmo assim, conseguiu fazer o segundo gol com o Cachoeira. Cachoeira precisava daquele gol. Precisava desse gol. Cachoeira, há um tempo, eu venho até questionando um pouco ele, que ele participa pouco do jogo. Nesse jogo até eu achei que ele participou pouco, né? Mas ele é um cara importante para o time do CSA. Por quê? Não só participar e fazer os gols, dar o passe ou estar na jogada. Ele acaba sendo um cara importante porque todo mundo olha para o time do CSA e vê o Cachoeira como um dos principais jogadores. Então ele, correndo o campo inteiro, vai para a ponta, vai para o meio, ele puxa a marcação. E aí vem a marcação e a sobra. Porque se o Cachoeira quebrar a marcação, vai ter uma sobra. Se vier só a marcação sem sobra, se ele quebrar a marcação, ele tá em velocidade, ele vai fazer o gol. Tá ligado? Aconteceu no jogo de hoje. Então, assim, ele é um cara importante também para o time do CSA, porque ele atrai a marcação para ele e deixa o campo aberto para, por exemplo, infiltrações do Enzo nas costas da marcação. E isso a gente se aproveitou muito bem no jogo contra o São Bernardo, né? Na Série C, rodada passada da Série C. Então, o Cachoeira, às vezes, ele mesmo não participando efetivamente dos lances, ele é importante para chamar a atenção para ele, tá ligado? Mas ele precisava participar efetivamente dos gols. Ele não estava fazendo essas participações. Hoje participou, fez um golaço do Cachoeira, né? Então, a gente sai aí com 2-0, o time do CSA crava mais 3 pontos. Ficou diferente, ficou nítida a diferença de qualidade dos times, CSA e Floresta. O CSA é melhor do que o time do Floresta tecnicamente. Os jogadores são melhores do que os jogadores do Floresta. Mas, num contexto geral, o time do Floresta é um time muito bem organizado, que se entende muito bem e que em alguns momentos até se comportou melhor do que o time do CSA dentro de campo. Tá? Então, faltou recurso, mas o time foi bem. Então, parabéns aí ao time do Floresta, perdeu o jogo, né? Melhor pra gente, mas estamos bem demais, né? Então, pessoal, agradeço demais a presença de todos vocês. Já vão aí acompanhando a nossa live, né? Que a gente vai fazer aqui após o vídeo. Então, meus amigos, tamo junto, muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu!